Vamos caminhar, tanto os presbíteros como os nossos pastores auxiliares, os nossos líderes de célula, líderes de ministérios, caminhar debaixo dessa paternidade. Ah, mas é a paternidade do pastor Anderson? Não, queridos, eu só estou reproduzindo aquilo que eu recebi. Eu louvo a Deus de ter tido uma paternidade muito bem resolvida, uma paternidade muito alinhada. E quando eu falo paternidade, é paternidade espiritual. Porque o meu pai biológico, até hoje eu não sei quem é, não sei se está vivo. E aí você fala assim, mas e aí? Eu era um bastardo profissional. Pensa um menino que era perdido, bastardo, totalmente perdido. Mas um dia, a minha digníssima esposa, ela me ganhou para Cristo, me encaminhou para um discipulado, e o pastor André Ricardo, que hoje ele mora em Penha, Santa Catarina, ele me discipulou, me levou às águas do batismo, depois me direcionou para o seminário, depois me levou para as missões lá para o Acre. Tive o privilégio de pastorear ao lado dele 2 anos lá no Acre. Depois me enviou para Cianorte, e o pastor André, meu discipulador, ele está aqui, né? Todo ano ele está aqui pelo menos 1 ou 2 vezes. Agora que ele está morando mais perto, até mais fácil. E eu falo assim que essa paternidade espiritual, para mim, ela foi tão importante para o meu casamento, para a minha vida pessoal, mas também para a minha vida ministerial. Como é bom ter um discipulado, um discipulador que caminha com a gente. E hoje eu só faço com os filhos ministeriais aquilo que o pastor André Ricardo fez comigo. E hoje eu tenho o privilégio de ter uma equipe que eu digo que é a melhor equipe do mundo, é o povo mais aleluiado dessa terra. E penso assim que literalmente, obrigado, Gi, literalmente tem sido tão bom caminhar com filhos e pais e filhos. Eu desejo isso para a sua igreja. Eu desejo que você caminhe com paternidade espiritual, com maternidade espiritual. Eu sei que por causa de algumas pessoas do passado que feriram essa palavra, tantas igrejas deixaram de ser pais e filhos e começaram a ser só irmãos espirituais. Ó, quem é aquele? Ah, aquele é um irmão. E aquele ali? Ah, uma irmã. Deixaram de ser pais e filhos. E no Antigo Testamento nós encontramos, né, a história de 2 irmãos que foram para o culto, e um ficou com ciúme da oferta do outro e acabou matando. Ele estava no culto, estava na igreja, mas matou por causa da oferta. No Novo Testamento nós vemos 2 filhos de um pai tão amoroso, mas um não estava contente com as coisas dentro de casa, corre para o mundão. O outro fica dentro de casa, mas o coração também está longe do pai. E como termina essa história? Termina com um desagradando o outro, um com ciúmes do outro, um falando mal do outro. Pastor, então você está querendo dizer que não é bom ser irmãos dentro da igreja? Eu estou dizendo que é bom ter pais e filhos espirituais dentro da igreja. Quem está entendendo isso? Você pode ter irmãos, mas quem é o seu pai espiritual? Quem é a sua mãe espiritual dentro da igreja? Quem são os seus filhos espirituais? Eu sei que eu estou falando para pastores e líderes, amém? Então, se eu estou falando para pastores e líderes, me conte. Quantas pessoas você ganhou em 2025 para Jesus? Nós já estamos no mês 8. Me conte, nesses últimos 3 anos, quem são os seus filhos espirituais? Não, pastor, mas eu sou presbítero, eu sou pastor, eu sou professor da escola dominical, eu sou evangelista, eu sou líder de algum departamento. Tá, mas quem são os seus filhos espirituais? E eu sei que essa resposta ela é tão dura, porque nós como igreja estamos acostumados a uma religiosidade de ir no culto de domingo e achar que fez o nosso papel. Uma religiosidade de achar que o pastor é quem tem que ganhar almas e o pastor é quem tem que cuidar bem delas. Uma religiosidade de pegar Mateus capítulo 28 e rasgar e dizer assim, não, isso aqui não é para mim. O id, fazer discípulo, né, e batizá-los, não, isso aqui não é para mim, isso aqui é só para o pastor. Então essa realidade, essa religiosidade está em muitas igrejas. E quando nós falamos que queremos viver uma igreja curada, uma igreja cheia do Espírito Santo, eu preciso praticar todos os princípios. E quando Jesus falou assim, olha, ide e fazei discípulo, é sinal que o discípulo não vem pronto. Ele não vem pronto. A nossa igreja aqui em Cianorte, ela tem sido um lugar de cura de pastores.
Nesses últimos 8 anos, nós recebemos em torno aí de uns 20 pastores nesta igreja que passaram, alguns ficaram 2 anos, a maioria ficou 2 anos, só um que ficou 7 anos. Não vou falar quem é. É que uns demoram um pouco mais para ser curado, né, pastor Zé? Brincadeira, mas tem alguns aqui que o pastor Hermin só está há 50 anos nessa igreja, né, pastor Emerson? Está há 50 anos aqui, alguns estão chegando agora. Esse final do ano nós vamos formar, esqueci agora se é 7, 8 novos pastores que estão se formando aqui na nossa igreja. O ano passado se formou acho que mais 3, e para nós é um privilégio. Eu falo assim, olha, eu quero levantar centenas e centenas de pastores para servir a igreja brasileira, para servir a igreja de Jesus nessa terra, amém? E isso é um privilégio. Você fala, pastor Anderson, mas você não tem medo? Eu falo, medo do quê, queridos? Nós não somos donos de nada, tudo é dele, amém? A igreja não é do pastor Anderson. Ei, pastores, a igreja não é sua, a igreja é de Jesus. Nós temos que zelar dela sim, mas levantar novos pastores para cuidar dessa noiva e permitir que esses pastores cresçam, amadureçam e se desenvolvam e sejam projetados como filhos, amém? Aquilo que o André disse aqui, realmente, quando a gente sai de seminário, a gente ouve muito isso, dizendo, olha, pastor é um bicho isolado, pastor é um bicho isolado, tem que andar sozinho. Queridos, na hora que me falaram essa palavra dentro do seminário, eu rejeitei, eu falei, está repreendido em nome de Jesus, eu não aceito isso. Eu quero andar junto com homens de Deus, com mulheres de Deus, que querem fazer o propósito de Deus nessa terra, amém, queridos? Você que está aqui, é um líder na tua igreja, ei, não deixe o teu pastor andar sozinho, gruda nele e fala, pastor, eu vou andar contigo, eu vou ser teu escudeiro. Eu sei que quem não tiver essa mesma visão vai olhar e vai achar que você é um puxa-saco, que você é um bajulador de pastor. Ei, teu pastor precisa de oração assim como você precisa, teu pastor precisa de um abraço assim como você precisa, o teu pastor precisa de alguém andando junto com ele assim como você precisa. E eu louvo a Deus porque nos dias mais difíceis do meu ministério, eu tenho filhos espirituais, pastores, amigos, que me levam para tomar um açaí, é tão bom, que faz um piquenique lá no meio da pracinha, né, Zé? Outros que vão em casa, simplesmente para orar por mim, pela minha esposa. Queridos, é tão poderoso. Esses dias eu tive uma conquista tão grande e eu fiquei assim maravilhado, porque eu amo celebrar a sua conquista, eu amo celebrar, eu celebro a conquista de todo mundo, mas esses dias que eu tive uma conquista, várias pessoas me mandaram áudio orando pela minha conquista, outros foram e oraram comigo pela conquista. Eu fiquei tão impactado porque eu falei, uau, é isso, é sinal que aquilo que nós temos vivido está realmente sendo um referencial para outras pessoas, mas principalmente para quem caminha com a gente, amém, queridos? A palavra que eu quero trazer ao coração de vocês agora é sobre libertação. Toda igreja tem que ter alimento e remédio, palavra como alimento e remédio, cura. Toda igreja precisa ter processo de libertação. Eu sei que tem igrejas que têm dificuldade de levantar um ministério de intercessão. E depois que nós levantamos nosso ministério de intercessão aqui, eu descobri o quão é difícil mesmo levantar um ministério de intercessão. Porque são aqueles que vão entrar em batalha espiritual junto com os pastores. Aqueles que os pastores, na hora que estão indo para alguma batalha espiritual, são aqueles que estão na retaguarda, orando e blindando a mente, o coração, a família dos pastores. Hoje nós temos uma equipe de intercessão aqui nessa igreja que toda madrugada estão orando pelos pastores da igreja, orando pelos trabalhos, pelos ministérios. Tem uma equipe de intercessão que está orando por vocês aqui nessa imersão. É tão precioso saber que tudo que nós vamos fazer, nós nos movemos, mas primeiro nos movemos em oração. Amém? Agora, por que é tão difícil as igrejas caminharem com um processo de cura e libertação? E eu quero mostrar para vocês onde e como nós chegamos nesse ponto de entender que a igreja precisava ser curada, que a igreja precisava ser tratada, e em todas as instâncias. Porque quando se fala de cura e libertação, muitas igrejas têm aquela ideia assim, olha, lá na nossa igreja tem o culto de libertação.
digamos, na quinta-feira nós temos a quinta da libertação. Aí chama o povo e aí dá uma palavra de libertação, ora, expulsa os capeta e os capeta vão embora e aí a gente cumpriu o papel. Na outra quinta-feira parece que os capeta voltam de novo e aí vem para o culto da libertação, expulsa os capeta de novo e aí eles vão embora. E a gente fica de tempo em tempo expulsando os demônios, mas parece que eles voltam. Tem igrejas que são as mesmas pessoas que ficam endemoniadas sempre. E aí nós acostumamos, falar, aquilo ali é o endemoniado, está quase dando o título de endemoniado gadareno da cidade e tal, porque acostumou. E nós achamos que isso é normal. Isso não é normal. Escute, demônios são como ratos e baratas. Como ratos e baratas. E aí a gente pega uma vassoura gospel, uma vassoura ungida, e nós saímos matando rato e barata. Pega ele, expulsa, Exu não sei das quantas, Zé Pilintra não sei das quantas, e vai aquela situação toda. E aí quando expulsa aquele demônio com a vassoura ungida, nós nos sentimos o crentão. Eu sou poderoso. Só que semana que vem tá lá o capiroto de novo. E aí a gente pega a vassoura gospel e sai de novo matando rato e barata. Ei, escuta, rato e barata só fica no lugar onde tem lixo. Você quer realmente expulsar, acabar com os ratos e as baratas? Tire o lixo. Pare de ficar matando rato e barata e comece a tirar o lixo. E foi por aí que nós entendemos que antes da gente ficar expulsando demônios, nós precisamos saber qual é o lixo que está na vida dessa pessoa. Porque tem pessoas que o demônio entra nela, mas tem pessoas que ela entra dentro do demônio de tanto lixo que ela carrega. E nós ficamos pensando, por que isso acontece? Por que tem pessoas que estão endemoniadas a vida toda e elas não são curadas? E aí nós vamos entender um pouquinho desse processo. Não vai dar tempo de passar tudo para vocês, mas eu quero apontar um destino. Com essa palavra eu quero mostrar que toda igreja precisa ter um departamento que se aprofunde nesse conhecimento, não de matar rato e barata. Eu conheço grupos de pessoas, não aqui, mas bem longe daqui, que estão especializadas, pastor Nilton, de saber a hierarquia dos demônios, as nomenclaturas dos demônios, qual é o poder dos demônios. Estão especialistas em demônios, mas não estão especialistas em limpar o lixo, em tirar o lixo da vida das pessoas. Você pode matar quanto demônio você quiser, expulsar, mas se não tirar o lixo da pessoa, vai voltar mais 7, depois mais 7, e só vai piorando. Então chegou um tempo onde a igreja precisa olhar para a palavra de Deus e entender quais são os lixos que entrou na vida dessa pessoa, retirar esse lixo, e aí expulsar demônio se torna algo quase instinto. Pastor, mas está querendo dizer que não vai ter manifestação? Talvez, vai ter alguns. Só que nós compreendemos que manifestação de demônios, ou melhor, expulsão de demônios, é quando eu quero evangelizar a pessoa. Mas tem muito crente endemoniado, porque tem uma cara de santo, mas está com pecado oculto, mas está com lixo na alma, que nunca confessou, que nunca trouxe à tona, que nunca tratou, não deixa ninguém tratar, a estrutura de orgulho está lá e a pessoa não deixa ninguém tocar nesse assunto, o lixão está lá. Aí você fala, pastor, mas ela vem para a igreja e não manifesta. Ei, olha aqui para mim, o pior demônio não é aquele que manifesta na hora do culto. O pior demônio é aquele que continua fofocando, é aquele que continua roubando nos dízimos, nas ofertas. O pior demônio é aquele que continua com não perdão no coração, não libera perdão para o irmão que está do lado. O pior demônio é aquele que faz a pessoa ficar magoada, ressentida, sentindo de novo os mesmos sentimentos. O pior demônio é aquela que faz a pessoa ficar introvertida, tímida de forma espiritual, a não ter fé, não ter ousadia para fazer nada. O pior demônio é aquele da cola, que cola
o popô da pessoa na cadeira e a pessoa não consegue levantar para servir nada. Esse é o pior tipo de demônio, que está quietinho, não manifesta, não faz bagunça, mas trava a vida da pessoa. Esse é o pior tipo de demônio. É o tal do comodismo, da preguiça espiritual. E nós achamos que, não, está tudo certo, olha, a pessoa vem para a igreja, ela vem para o culto, na hora do louvor ela até levanta a mão. Só que Jesus diz que nós iríamos conhecer uma árvore pelos seus frutos. Nós vamos conhecer uma pessoa por aquilo que ela produz. Escute, no Evangelho de João, você vai encontrar o evangelista dizendo o seguinte, que nós precisamos produzir 2 tipos de frutos. Frutos dignos de arrependimento e frutos que permaneçam para a eternidade. Frutos dignos de arrependimento e frutos que permaneçam para a eternidade. E só uma pessoa liberta, curada, consegue produzir esses 2 tipos de frutos. Agora, quando em 2017 eu assumi essa igreja tinha uma ferida muito grande. Nós tínhamos acabado de ver uma ruptura, o pastor anterior foi arrancado pelo sistema. Quando o presbitério veio, não conseguiu resolver nem do lado do pastor, nem do lado dos presbíteros, e foi um vexame num culto de domingo. Tinha visitante, foi uma tristeza. E aí a ferida ficou no coração da família pastoral, e a ferida ficou no coração de toda a igreja. E aí no meio dessa situação, lá vem eu e minha família e cai de paraquedas na igreja. No dia do meu culto de posse, parecia um velório. Eu olhava para minha esposa e eu cutucava ela e falava assim, o que nós estamos fazendo aqui? Vamos embora! E ela falava assim, agora não dá mais, é o culto de posse. Eu falei, vamos embora! Nós estamos enrascados, nós caiu no meio de uma briga que, olha o alvoroço que está. E aí eu falei assim, bom, já que nós temos que comprar a briga, vou comprar a briga dos 2 lados. Aí primeira coisa que nós fomos tratar com a igreja, começamos a tratar a cura, libertação com a igreja. E como falar de libertação para um povo que está ferido, um povo que estava ferido. Só que Deus nos deu tanta graça que no primeiro ano, o ano tem 12 meses, eu acho que eu trouxe 14 seminários de cura e libertação, num ano. Quase todo final de semana estava lá nós fazendo seminário de cura e libertação. Eu estava dando um recado para a igreja, falei, ou vocês liberam perdão, ou nós vamos parar por aqui. E foi tão bom porque a igreja foi entendendo que todo mundo tinha errado, a igreja tinha errado, o pastor tinha errado, o presbitério tinha errado, todo mundo estava errado. Por quê? Porque a forma de resolver problema na igreja não foi ensinado no seminário, não foi ensinado na escola bíblica dominical, é ou não é? Ou lá na sua escola bíblica dominical tem uma sala, só assim, o título da sala, ó, essa sala é para resolver problema da igreja. Tem uma sala assim? Não tem. Nós não fomos ensinados para isso. E quando tem um problema, cada um quer resolver do seu jeito. E aí, eu fui atrás do pastor, comecei a ir atrás do pastor, falei, pastor, é o seguinte, a igreja quer te pedir perdão. Depois de um ano e pouquinho, falei, ó, a igreja já entendeu que errou, a igreja quer te pedir perdão. E eu preciso que você vá lá num culto de domingo, nós quer te pedir perdão, porque a vergonha, pega isso aqui no teu espírito, se a vergonha foi pública, a restituição tem que ser pública. Igual, aqui não acontece isso, eu sei que com vocês nunca aconteceu. Igual algumas igrejas que eu conheço, o camarada vai no grupo do WhatsApp da igreja, briga com todo mundo, depois vai no particular, ô meu irmão, me perdoa, aquele dia eu estava alterado. Se você causou confusão publicamente, o seu pedido de perdão tem que ser público. Ai pastor, não precisa disso. Como não precisa? A tua justiça tem que ser maior do que o teu pecado. Você não anotou isso, né? Talvez não deu tempo. Eu vou falar de novo para dar tempo para você anotar. A tua justiça tem que ser maior do que o teu pecado. O escândalo do teu arrependimento tem que ser maior do que o teu pecado.
Amém? Faz sentido? Agora, chamei o pastor, falei, pastor, a igreja quer te pedir perdão. O pastor falou assim, não vou e não vou. Falei, pastor, você vai. E ele morava aqui em Cianorte ainda, eu ia na casa dele todo mês, eu ia lá, batia na porta da casa dele, pastor, vim aqui porque a igreja quer te pedir perdão. E ele falava assim, Anderson, chega, você não entendeu ainda? Eu não vou lá, eu nunca mais piso o pé lá. Falei, pastor, você vai, eu sou brasileiro, não desisto nunca. E aí com a igreja, fomos preparando a igreja, e aí passou 2017, 2018, 2019, e nada, o pastor não aceitava vir. Não aceitava, porque a ferida era muito grande. E nesse processo, eu falei, Senhor, e o que eu vou fazer até o pastor vir? Que eu não posso carregar ele à força. E Deus falou assim, ei, vai acontecer. Só que enquanto isso, arrume a sua casa. Não vou pedir para você falar para a pessoa que está do teu lado, mas deveria. Aí, Deus falou assim, arruma a casa. Aí eu falei, beleza, então bora, vamos arrumar a casa. Falei, Senhor, por onde nós começamos? Aí Deus falou assim, papelada, documento, bora. Como estão os documentos da igreja? Eu falei, não sei, bora pegar esse negócio. Aí fui no cartório. A mulher do cartório falou, não, faz 28 anos que essa igreja deixou de existir. Eu falei, como é que é? 28 anos, essa igreja não existe. Eu falei, lógico que existe, eu sou pastor lá. Ela falou, não existe. Ela falou que a última ata reconhecida em cartório. Aí eu falei, meu Deus, não, eu quero reativar esse negócio. Ela falou assim, mas você vai ter que ir na Receita Federal, no escritório de contabilidade, você vai ter que ir lá no não sei na onde. Passou um caminho, queridos, pensa um caminho difícil. Demorou 8 meses para a gente regularizar tudo. Chamei o conselho da igreja e falei assim, custe o que custar, nós vamos regularizar tudo. Vamos deixar nenhuma vírgula, não vamos deixar nada errado. Vamos consertar tudo. O que depender dos homens na terra, conserte. Aí fomos em Receita Federal, pagou o que tinha que pagar, foi no cartório, registrou o que tinha que registrar, fez lá, reformou o estatuto, deixou tudo redondinho, as atas, carimbou tudo que tinha que carimbar. Fomos no jornal, fez até um negócio de edital lá, de proclamas para a cidade, de reativação desse bendito CNPJ. 8 meses, regularizou. No dia que regularizou, eu peguei a folha do CNPJ, cheguei na igreja e falei, igreja, alinha o CPF de vocês, porque a igreja está com o CNPJ alinhado. Sabe o que aconteceu naquelas próximas semanas? Um monte de irmãos tiraram o CPF do Serasa SPC, do céu e da terra. Alinhar a vida. Eu falei, Senhor, o que é isso? E Deus falou assim, isso é um processo de cura. Porque a gente fica esperando vir um anjo do céu e tocar na nossa cabeça e falar, está curado. O que adianta você estar curado no emocional, no espiritual, mas está devendo na praça, está caloteiro na praça, está com o nome sujo, está com a vida podre. Como é que Deus vai abençoar uma mentira? Ei, Deus não abençoa mentira. E eu lembro que no dia que eu peguei aquele CNPJ, eu falei, Senhor, libera a bênção sobre essa igreja. E sabe qual que foi uma resposta que nós tivemos? Pastor Daniel, a resposta foi, na área que você consertar, eu te abençoo. Eu falei, como é que é, Senhor? Na área que você consertar, a bênção vem. Aí eu entendi que tinha uma cascata, tinha um alinhamento. Ei, o céu e a terra se alinham. E o problema nunca é o céu. O problema nunca é o céu. O problema então é na terra. Se o céu e a terra vai alinhar e a bênção vai descer, então depende de quem? Da terra. Porque a Bíblia diz que Deus já está com as suas mãos estendidas para liberar a bênção. Ei, a bênção da parte dele já veio. Lembra do Daniel na Babilônia? A bênção já tinha sido liberada 21 dias antes. Só demorou no percurso para chegar. É ou não é? Mas a bênção já tinha sido liberada. Efésios capítulo 1, por exemplo, o apóstolo Paulo fala para a igreja de Éfeso, olha, vocês já foram abençoados com toda sorte de bênçãos, na onde? Nas regiões celestiais. Então as bênçãos que nós precisamos já foram liberadas. Então por que a gente não recebeu ainda? Por que tem pessoas crentes vivendo um cativeiro emocional, cativeiro espiritual, vivendo endemoniado? Porque não alinhou a terra.
Tem irmãos que chegam, pastor, faz uma oração forte aqui na minha vida. Eu falei, meu irmão, eu posso fazer a oração do Hulk, a oração mais forte do mundo. Se a sua vida for uma mentira, não tem oração que resolva esse negócio. Não tem. Vai tirar o lixo, vai alinhar a tua vida. E aí, pensa que os irmãos começaram a tirar os nomes do Serasa, SPC, aquelas coiseiras todas. Eu falei, rapaz, coisa boa. Aí eu falei, Senhor, qual que é o próximo passo? E eu perguntando para Deus qual que era o próximo passo. Lá no templo antigo, chegou um fiscal da prefeitura. Deus falou assim, eu vou te mostrar o próximo passo. O fiscal da prefeitura chegou e falou assim, ó, tem uma notificação aqui para a igreja. Eu falei, qual a notificação? Ela falou assim, ó, faz muitos anos que nós passamos aqui, nós não encontramos ninguém nessa igreja. E tem uma notificação aqui que essa igreja não ligou o esgoto da igreja no esgoto da rua. Essa igreja ainda está com fossa. Todo mundo sabe o que é isso, né? Fossa. Aí eu falei, não dá multa não, espera aí uns dias, eu regularizo esse negócio. Aí o fiscal falou assim, ó, então eu vou te dar 3 meses para você regularizar esse negócio. Eu falei, chá comigo. Aí eu chamei o especialista em fossa e esgoto, essas coiseiras todas, os encanadores da vida. Falei, ó, vê lá o que nós temos que fazer, o que tem que quebrar, nós vamos resolver tudo. Aí o irmão, um cara pegou o aparelhinho lá e foi lá, descobriu que o esgoto dos banheiros não caía nem no esgoto da rua e nem na fossa da igreja. Eu falei, mas cai na onde esse negócio? Eu falei, pô, quebra tudo, descobre onde cai esse negócio. Aí os irmãos lá, os pedreiros começaram a quebrar, descobriu que o esgoto, ele vinha dos banheiros, passava pelo negócio da cozinha lá assim, e tinha um sumidouro entre a cozinha e o altar. Sumia. Tinha um buraco negro. E aí eu falei, Senhor, o que é isso? Aí Deus falou assim, tá vendo? Tem muita sujeira da igreja que estava indo para debaixo do altar. Falei, Senhor, isso aqui é físico ou é espiritual? Aí Deus falou, os dois. E como eu sou brasileiro, não desisto nunca, eu falei, então vamos resolver esse negócio. Falei, comecei por onde, gente? Pelo altar. Chamei a gangue do louvor. A gangue foi os primeiros que levou as lapadas. Chamamos os irmãos, os presbíteros, falei, gente, vocês vão arrumar a casa de vocês, vocês vão arrumar a vida de vocês. Tem alguém aqui que está com coisa errada? Pastor, tem um negocinho ali, vamos, bora, tratar. Pastor, tem outra coisa ali, bora, vamos tratar. E aí, nós começamos a fazer um mapeamento, depois eu explico sobre isso. Nós começamos a fazer um mapeamento espiritual de todo mundo, liderança, presbítero, pastores, né, a gangue do louvor, os midianitas, todo mundo, fomos fazendo mapeamento todo mundo. E nisso, consertando os buracos da igreja, tampamos a fossa, ligamos o esgoto lá na rua, não levamos a multa, graças a Deus. Mas Deus mostrou para nós que enquanto tivesse coisas ocultas, lixo na liderança da igreja, não tinha prosperidade na igreja. A igreja não iria crescer. Aí nós começamos a arrumar, e fomos arrumando, né? Nós temos um jeito aqui de tratar a pessoa sem expor a pessoa. Nós temos um jeito aqui, o Robertson aqui, presbítero Robertson, ele é líder do louvor também. Daqui a pouco ele vai dar uma palavra também sobre o louvor. Aí eu tenho um combinado com a minha liderança de ministério. Eu falo assim, ó, Robson, digamos, vou pegar aqui o irmão Cido e eu vou tirar o irmão Cido da escala uns 3 meses. E aí meu combinado com ele é, não me pergunte o porquê. Porque eu posso tirar para treinar ele em outro departamento, ou eu posso tirar para tratar ele. Tá entendendo? Então, vira e mexe, eu fico tirando os irmãos dos departamentos aí e ninguém sabe o porquê. Se é para projetar, se é para curar, mas uma coisa é certa, todo discipulado é trazer para perto. Antigamente tinha pastor que falava assim, olha, fulano está de disciplina. Colocava a pessoa de disciplina e jogava a pessoa lá no banco, lá e falava assim, ó, você está de disciplina. Meu irmão, isso não é disciplina não, isso é discipaulada. Você tira a pessoa do cargo e joga ela para fora. Disciplina é discipulado. Disciplina é trazer para perto. Você quer disciplinar alguém? Traz para perto. Traz ela mais para perto. Quanto mais para perto você traz, mais melhor é a disciplina. Quem está entendendo diz amém? E aí fomos disciplinando os irmãos em todos os sentidos e o negócio começou a avançar. E aí começamos a entender que todos os irmãos que começavam a passar pelo mapeamento começavam a resolver suas vidas, começavam a resgatar os seus machados,
Para quem não sabe o que é resgatar o machado, depois eu vou passar o canal da igreja para vocês. No canal da igreja tem lá uma mensagem: onde caiu o seu machado? E aí você vai entender que aqui na igreja, todo mundo quer atuar em alguma área, tem que resgatar os seus machados. O que é isso? Alinhar a sua vida. Pedir perdão para quem tem que pedir, liberar perdão para quem tem que liberar, pagar as dívidas financeiras, as dívidas emocionais, as dívidas espirituais, as dívidas relacionais, as dívidas com Deus, a dívida com todo mundo. Tem que quitar essas dívidas. Porque tem líder que fala assim: pastor, eu quero servir, eu quero fazer alguma coisa. Ei, a primeira coisa que você tem que fazer para servir é alinhar. Porque se você serve desalinhado, vai dar ruim para você e para toda a equipe. Vai dar ruim. Quem está entendendo? Amém? Nós vamos precisar alinhar isso aí. Conclusão: alinhamos o esgoto físico da igreja, começamos a alinhar o esgoto espiritual. 2019 a igreja foi completar 50 anos. E aí, em 2019, Deus me deu uma palavra: você precisa fazer o jubileu de ouro da igreja. Falei: amém, Senhor, bora, vamos fazer o jubileu. E aí, estudando o Antigo Testamento, eu descobri que em Israel, a cada 50 anos, acontecia 3 coisas no jubileu de ouro em Israel: os escravos eram libertos, as dívidas eram quitadas e as terras voltavam aos antigos donos. Quais são as 3 coisas? Esqueceu, né? Os escravos eram libertos, eu sei que não deu tempo de você anotar. As dívidas eram quitadas e as terras voltavam aos antigos donos. Escravos libertos, dívidas quitadas e as terras voltavam aos antigos donos. Aí eu falei: Senhor, mas o que isso tem a ver com a gente? E Deus ministrou no meu coração: nessa igreja, vários pastores pastorearam essa igreja e eles se tornaram escravos e não estão libertos. Eles saíram daqui com dívidas emocionais, espirituais, e essas dívidas não estão quitadas. E eles saíram daqui desonrados, e a honra tem que voltar aos antigos donos. Eu entendi. Falei: Senhor, eu vou fazer isso. 2019, nós fizemos quase um aniversário por mês. Todo mês nós fomos chamando um pastor que tinha pastoreado essa igreja. Nós fomos chamando esses pastores. Ó, pastor, eu fiquei sabendo que você pastoreou essa igreja há 30 anos atrás. Você pode vir aqui no aniversário da igreja em janeiro? Ó, pastor, eu fiquei sabendo que você pastoreou essa igreja há 40 anos atrás. Você pode vir aqui em fevereiro? Ó, pastor, eu fiquei sabendo que você pastoreou. Você pode vir em março? E nós fomos chamando os pastores. Teve pastores tão machucados que quando eu ligava, falava que era da Peniel, batia o telefone na minha cara. Não quero nem saber dessa igreja. Tão machucado, tão ferido. E aí, eu sou brasileiro, não desisto nunca. Eu ficava insistindo. E enfim, em 2019 eu consegui trazer quase todos os pastores que pastorearam essa igreja, daqueles que estão vivos, e eu fui trazendo eles. E toda vez que nós trazíamos ele e a esposa, aí o pastor pregava no domingo. E aí, após a palavra do pastor, lá vinha eu e minha esposa ou algum dos líderes, e nós lavamos os pés dos pastores, da esposa e do pastor, e nós pedimos perdão publicamente. Pastor, por que pedir perdão público? Lembra, se a vergonha era pública, a restituição tem que ser pública. Ah, não, fala comigo. Se a vergonha é pública, a restituição é pública. Eu vou abrir um parênteses aqui, bem rapidinho e fecho, tá bom? Quem tem ouvidos, ouça. Se você por acaso saiu de alguma igreja ou está machucado com alguma liderança, que coisas que você fez publicamente contra a liderança, corra, resgate o seu machado, peça perdão, libere perdão, lave os pés dessas pessoas, para que você não venha recorrer numa maldição na tua liderança. Fecha parênteses. Ai, pastor, mas precisa. Se a vergonha for pública, a restituição tem que ser pública. Nós fizemos isso em 2019 todinho. Dezembro de 2019, pastor Celcino, hoje ele está em Londrina. Ele foi um dos fundadores dessa igreja. E aí, ele foi um dos que não saiu machucado, porque a igreja na época era só de criança. Glória a Deus. E aí ele ministrou a palavra e nós fizemos isso com todos eles. Nós quitamos as dívidas espirituais, pedimos perdão publicamente. Nós libertamos os escravos. Tiramos todas as algemas espirituais desses pastores e nós devolvemos as terras aos antigos donos, ou seja, nós devolvemos a honra. Em todos eles nós falamos assim: olha, nós honramos a unção que está sobre a tua vida. Querido, sabe o que aconteceu em dezembro de 2019?
pastor Celcino pegou a minha liderança e ele orou, ele falou assim: olha, eu quero profetizar que você, escute essa frase. Ele falou assim: eu quero profetizar que vocês colham tudo que essa igreja até hoje não colheu. Ele falou essa frase, eu guardei no meu coração. E aí veio 2020, a pandemia. 2020, na pandemia, a igreja cresceu. 2021, a igreja cresceu. 2022, a igreja cresceu. E aí em 2023, eu ficando lembrando daquela frase do pastor Celcino, e Deus ministrou algo no meu coração. Escute essa frase, se você quiser, você anote ela. Se você tiver coragem de pagar uma dívida que não é tua, Deus tem coragem de te entregar uma colheita que não era tua. Se você tiver coragem de quitar uma dívida que não era tua, Deus libera toda a colheita que também não era tua. Por isso que eu falei para o André, eu estou enviando o André para Rondon. E o André já chegou em Rondon, começaram a quitar as dívidas que não eram do André, eram de pastores anteriores. E o André está lá quitando dívidas que não é dele. É fácil quitar as dívidas, André? É uma luta. Você tem que sair pedindo perdão, restituindo, fazendo ato profético na cidade, indo lá no prefeito, né, pedindo perdão pelo que a igreja escandalizou na cidade. É dívida que não é tua. Mas o que acontece? Quando Deus encontra você na brecha, quitando dívida dos outros, Deus fala: então eu vou liberar sobre você a colheita que era dos outros. Deus ministrou no nosso coração que havia uma colheita sobre a Peniel de 50 anos que estava travada. Queridos, em poucos anos, nós estamos vivendo o que em 50 anos essa igreja não viveu. Eu louvo a Deus de ter aqui os nossos marcos antigos, né? Ali o irmão Sérgio, a irmã Luci, a Idalina e a família dela, o Herminho, são filhos literalmente que viram o nascimento dessa igreja. Eles passaram por todos os processos dessa igreja, todas as dores, e eles mesmos atestam que o que a igreja está vivendo hoje nunca viveu. Teve tempos bons, mas nunca viveu uma aceleração, um nível de cura, um nível de evangelismo, de amor uns aos outros. Aí você fala: pastor, mas isso é modelo? Não, isso é princípio. Ei, tira o lixo que os ratos vão embora. Tira o lixo. E aí o ano passado, só para resumir, o ano passado, o último pastor que faltava vir para a gente fazer o concerto era o pastor Saulo, que foi o pastor anterior. E aí, no dia 30 de março do ano passado, ele entendeu, ele falou assim: pastor Anderson, tudo bem, já não aguento mais você me insistir para mim ir na Peniel, eu vou lá na Peniel, e eu vou aceitar o pedido de perdão de vocês. Falei: pastor, só venha, e eu quero que você pregue. Aí, queridos, o ano passado, dia 30 de março, lá no templo antigo, ele veio, ele pregou, a família dele toda fez o louvor. Foi um culto onde a presença de Deus era palpável, porque nós sabíamos que aquele culto não era só um culto, não era só uma reunião, mas era um bálsamo de cura sendo derramado sobre a família dele, sobre a igreja, sobre o futuro da igreja. E aí na hora que ele começou a pregar, ele mesmo disse: olha, quase, eu achei que eu ia ter um infarto pregando aqui, porque realmente eram muitas feridas. E ele pregou. Querido, eu falo isso com tanta alegria. Na hora que terminou de pregar, eu e minha esposa falamos assim: vamos lavar os pés deles. Só que aí os presbíteros e as esposas dos presbíteros falaram: não, pastor, nós queremos restituir essa terra ao antigo dono. E aí os presbíteros vieram, lavaram os pés do pastor Saulo, da esposa dele. E aí todo mundo, diante de Deus e diante deles, nós começamos a pedir perdão. Pastor Saulo, Lu, nós queremos pedir perdão por tudo que a igreja fez, por toda a ferida que a igreja fez no coração de vocês. E aí nós começamos a pedir perdão, e o bálsamo de Deus, nós sentimos isso, aquele bálsamo de cura vindo sobre ele, sobre a família, sobre a igreja. E aí, passado-se mais aquele momento, todo mundo ali abraçando ele, eu falei assim: pastor, tem algumas pessoas que querem falar algo para você. E nós conseguimos pegar em vídeo irmãos que já tinham saído da igreja, e nós conseguimos pegar em vídeo irmãos, gravaram vídeos e começaram a pedir perdão para ele, e falar que ele
ele era um grande homem de Deus, restituindo a honra. E quando terminou o vídeo, aconteceu algo tão incrível. Deixa eu voltar um pouco antes. O pastor Saulo pastoreou 21 anos essa igreja. E a igreja estava acostumada a dar um presente por ano para o pastor. Que ou era no aniversário, ou era no dia do pastor, e dava um presente, né, por ano, ou 2 por ano. E naquele dia, nós tínhamos combinado com a igreja, falei, igreja, vocês trazem presentes, nós queremos dar um banho de amor no pastor Saulo. Naquele dia, escute, eu falei assim, igreja, quem tem um presente do pastor Saulo, se coloque de pé e vem aqui à frente. Fizeram uma fila enorme. Num só dia, ele recebeu mais presente do que em 21 anos de pastoreio nessa igreja. Deus restituiu tudo, a honra, a unção sobre a vida dele. Deus liberou cura. Hoje ele vem aqui, vira e mexe, ele está aqui com a gente. Eu vou lá em Londrina, eu ministro lá em Londrina, os irmãos têm ido lá em Londrina. E agora nós vamos daqui um tempo ministrar um encontro com Deus para a igreja dele lá em Londrina. Porque houve uma cura tão poderosa, tão poderosa. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque você fala assim, pastor, libertação, eu achei que você ia ensinar a gente a expulsar demônio. A maior libertação é uma igreja que entendeu princípios. A maior libertação é uma igreja que entendeu que não dá para negociar princípios. A maior libertação é uma igreja que entendeu que não dá para quebrar valores. Ei, escute, pastores, agora eu vou falar só para os pastores. Não se manifeste, nem cutuca ninguém para não ficar feio para você agora. Só para os pastores. Você é pastor que assumiu o lugar de outro pastor, você que assumiu a igreja e já tinha um pastor antes. Provérbios 22 diz o seguinte: não removeis os marcos antigos que os teus pais fizeram. Traduzindo, nunca apague a história e o nome de quem veio antes. Isso é só para os pastores? Não, para os líderes. Você que assumiu o ministério de alguém, que alguém já estava fazendo e você só assumiu. Nunca apague o nome e a história de quem veio antes de você. Porque se você apagar a história de quem veio antes de você, o próximo vai apagar a tua história. Se você remover o marco antigo que fizeram, vão te remover também. Quem está entendendo isso? Hoje, quando o pastor Saulo vem ministrar aqui nessa igreja, meu irmão, eu falo, pastor Saulo, a casa é sua. Vai. Está na liberdade total. Por quê? Porque eu não vou apagar a história de quem veio antes. Pastor, antes a igreja Peniel só deu um boom depois que você está... Ops, cuidado com essa fala. Eu só estou dando continuidade ao que os meus irmãos fizeram antes de mim. E depois que eu sair, outros vão dar continuidade. Quem está entendendo? O reino de Deus é assim. Nós precisamos compreender, não dá para avançar no reino quebrando princípios, destruindo valores. Eu sei que o tempo já avançou, mas eu preciso contar uma situação para vocês. Essa aqui é um presente que Deus nos deu. Eu quero compartilhar com vocês esse presente. Anote aí, pega papel e caneta, se der tempo você anota, senão depois o pastor Giovanni compartilha o vídeo com vocês. Nós descobrimos que uma das melhores lugares para curar pessoas são nas mesas. Por isso que aqui é casais à mesa, discipulado à mesa, as nossas células são nas mesas, os confrontos nas mesas, tudo acontece nas mesas. Nós fazemos muitas coisas nas mesas. Aqui toda quinta-feira nós temos almoço com a equipe pastoral nas mesas, e nessas mesas nós confrontamos, nós curamos, nós amamos, nós olhamos um para o outro, choramos junto, mas nas mesas. Muita comunhão nas mesas. Os nossos pequenos grupos, todos eles acontecem ao redor da mesa. E aí, Deus nos deu um presente, e esse presente é o seguinte, se você quiser você anota, toda mesa tem 4 pilares, os 4 pilares da mesa, anota aí, ou os 4 pés da mesa, as 4 colunas da mesa, o que você quiser colocar aí. Toda mesa tem 4 pilares. Nós entendemos que nós tínhamos que praticar a mesa, só que ela tinha que ser intencional. E a mesa para nós se tornou um lugar de cura. Tem até uma música que fala, né? A sua mesa cura. E aqui nessa igreja nós entendemos que a mesa é um lugar de cura mesmo, porque nós instituímos 4 culturas na mesa. Anota aí, a primeira cultura da mesa: defesa
dos ausentes. Defesa dos ausentes. Essa foi uma das culturas que mais deu pano para manga e que mais travou o cérebro de muita gente. Por quê? Se é a defesa dos ausentes, é proibido você falar mal de alguém que não está na mesa. Pastor, mas se eu quiser falar mal dela, fala na cara dela, fala para ela, mas não seja desleal de falar nas costas. Não seja desleal, não seja rebelde de falar pelas costas. Porque antigamente tinha pessoas que falavam assim: pastor, deixa eu contar, ó, fulano, pastor, está fazendo tal coisa. Isso me dava uma ira santa, me dava uma indignação. Aí eu falei: nós vamos criar essa mesa. E o primeiro pilar da mesa, defesa dos ausentes. E aí, pastor Nilton, chegava o abençoado pastor antes: olha, eu preciso falar para você do pastor André. Eu falei: ah, você vai falar do pastor André? Espera um pouquinho. Ô pastor André, corre aqui. Não, mas vem agora. Tem alguém que quer falar com você. Não, mas agora. Não, pastor, mas eu quero falar só para você, não quero falar para o André. Não, você falou que ia falar dele, agora você vai falar na frente dele. Não, pastor, não era bem assim. Agora você vai falar. E quando às vezes a pessoa fala e não dá tempo de ligar, eu espero a pessoa terminar de falar e eu ligo na frente dela, coloco no viva voz. Agora fala para ele o que você falou aqui para mim. Ai, pastor, você está sendo maldoso. Maldoso não, meu irmão. Nós estamos sendo transparente. Porque antigamente, não aqui, mas bem longe daqui, tinha um costume nas igrejas que era assim. Como que é o nome daquela palavra? Ah, tá. Era assim, ó. Pastor Daniel, o povo tá falando tal. Aí, primeira vez que alguém aqui na nossa igreja chegou em mim e falou assim: pastor Anderson, o povo está falando. Eu falei: me fala o nome do povo, telefone do povo. Não, pastor, você sabe, né? É o povo está falando. Eu falo assim: meu irmão, eu vou mostrar o povo para você. Aí eu fui lá no banheiro, peguei o espelho, falei: aqui o povo. É esse povo que está falando. Você não tem caráter nem para assumir o que fala. No dia que você, querido líder, pastor, confrontar o fofoqueiro, a fofoca morre na hora. O problema é que nós, líderes e pastores, estamos dando ibope para fofoqueiro. E queremos que a igreja seja curada. Queremos que a liderança seja curada. Meu irmão, fofoca tem que ser cortada na raiz. A minha liderança aqui sabe disso. Quando eu ligo chamada de vídeo e o irmão entra e já tem 3, 4 na chamada, ele sabe o que significa aquela chamada. O irmão entra na chamada, e já vê 3, 4, 5 pessoas. Ele vai falar assim: sobrou para mim. Eu coloco na chamada de vídeo. Esses dias atrás eu estava indo para Toledo. Faltava 5 minutos para mim sair. E aí o irmão falou assim: pastor, alguém falou que alguém disse que alguém disse. Eu falei: já era. Coloquei todo mundo na chamada. Mas pastor, não precisa disso, ei. Ou a fofoca morre na onde ela nasceu, ou ela vai destruir a igreja. E posso falar uma coisa para você? Eu já fiz, sei lá, mais de 20 confrontos desses. Nós não perdemos ninguém na igreja por causa disso. Ninguém saiu da igreja por causa disso. Ah, o pastor antes pega pesado. Não. A gente só tem a cara de bobo. Mas escute, queridos, só não quebre princípio. Pode continuar achando que o pastor antes é bobo, só que não quebre princípio. Pastores, uma palavra ao coração de vocês: não tenha medo de confrontar. Não tenha medo. Porque se você não confrontar, Deus vai te confrontar. Deus vai te confrontar. Esse dia eu estava numa igreja no Brasil e o pastor, todo lamentoso, chegou em mim: pastor Anderson, eu estou com um líder aqui, pastor Anderson, não sei o que e tal. E ele chorou para mim sobre uma situação de um líder. Eu falei: pastor, mas você confrontou o líder? Não, pastor, eu tenho medo. Eu falei: mas faz quanto tempo que ele está assim? Ah, pastor, faz 7 anos. Aí eu chamei a esposa do pastor e falei assim: e aí, como é que ele está?
pastor, faz 7 anos que meu marido está quase em depressão. Ah, meu irmão, e eu me segurei. Eu falei, eu vou, não vou. Eu estava na igreja do irmão, gente, eu tinha que me comportar, né? Mas acabou uma das minhas palavras. Quem veio falar comigo? O rebelde, o fofoqueiro. Aí ele chegou em mim e fez aquela pergunta: pastor, vem cá, digamos que o povo não concorde com a visão do pastor. Ah, meu irmão, na hora que ele falou o povo, aqui dentro já começou a queimar. E eu aqui dentro, segura. E aí ele falou, digamos que o povo não concorde. Eu falei, e aí? Ele, pastor, o que você aconselha para o povo que não concorda com a visão que Deus deu para o pastor e tal? Meu irmão, eu falei, eu preciso ser educado. E aí eu fui bem educado, eu falei assim, meu irmão, você conhece a Bíblia? Ele falou, sim, eu sou líder há tantos anos, não sei o quê. Eu falei assim, quantas tribos tinha em Israel? Aí ele falou, 12. Eu falei, na escola sacerdotal do sacerdote, quantas pedrinhas tinha? Ele falou, 12. Eu falei, meu irmão, então pegue a sua pedrinha e procure a tua tribo. Por que você vai ficar num lugar que você não concorda com aquilo que Deus deu para o teu pastor? Porque se o teu pastor está errado, ele vai se ver com Deus. Mas se você está errado, você está destruindo uma igreja. Ah, meu irmão, eu perdi a estribeira. Aí ele ficou assim, ele falou, não era essa a resposta que eu queria. Aí eu olhei para o lado do pastor, ele vinha vindo, eu falei assim, ó, teu pastor ali. Ô pastor, vem cá. Aí o irmão, não, pastor. Eu falei, vem cá, pastor, vem cá. Porque o irmão, na hora que eu falei, o irmão quer falar, o irmão, puf, correu. Aí ele saiu, eu falei, pastor, vem cá. Aquele ali é o rebelde que você tinha falado. Ele falou, pastor, eu falei assim, ó, eu te economizei 7 anos de vida. Pode ir lá que o negócio está resolvido. Aí chegou no culto da noite, o pastor veio falar comigo, pastor, o que você fez? Eu falei para ele procurar a pedrinha dele. Porque ou ele se submete, meu irmão, nem tudo que o teu pastor faz, é lógico que você não concorda. Você está debaixo de uma unção, fique nela, ou peça a bênção e saia. Por que você vai ficar sapateando em cima da cabeça do teu pastor? Peça a bênção e saia. Eu falo para a minha liderança, eu sei que nem tudo que eu faço vocês concordam. Mas meu irmão, ou vocês me amam, ou pede a bênção. Tranquilo. Eu tenho uma coisa comigo, eu não amaldiçoo ninguém, queridos, para sair. Abençoo todo mundo. Mas meu irmão, você está debaixo de uma unção. Eu sei que o teu pastor às vezes pode errar e vai errar mesmo, é humano. Mas agora você está propositalmente contra o que Deus falou para ele e está fazendo política, está angariando eleitores dentro da tua igreja para massacrar o pastor. Por isso tem um monte de pastor aí em depressão, um monte de pastor sofrendo, padecendo. Já tem a pressão de fora, já tem a pressão do capiroto, ainda tem pressão de quem está dentro. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Só falei do primeiro pilar, nem vou falar dos outros, chega, né? Pode falar dos outros ou não? Então rapidinho, só para a gente falar. Primeiro pilar da mesa, defesa dos ausentes. Defesa dos ausentes. O irmão falou assim, pastor, não era a resposta que eu queria. Eu falei assim, meu irmão, eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir. Por isso que líderes maduros suportam andar com... Eita, tem um aqui, deixa eu pegar um aqui. Um dia, vamos ver se ele é maduro agora, gente, vamos ver. Um dia, esse meu presbítero aqui estava na reunião comigo. Vou falar? Já era, comecei, agora vai. Estava na reunião comigo. E aí, aconteceu uma cena. E aí eu falei para ele assim, ó, se você for maduro, você fica na mesa. Se você não for maduro, você vai levantar e vai sair da mesa. E naquele dia, diante dos meus presbíteros e alguns pastores, eu fiz um confronto público, só ali na nossa mesa, na vida dele. Eu fui muito duro com ele. Eu fui muito duro, mas eu sabia que eu precisava fazer aquilo para levar ele para um próximo estágio de liderança. E naquele dia ali, ele se contorceu. Aí ele virou para o rumo da porta, o corpo dele queria sair correndo para a porta. E eu falei assim, se você for maduro, você fica na mesa. Se você não for maduro, eu respeito. Naquele dia ele ficou. Mas ele ficou com
quase explodindo. Eu achei que ele queria me pegar no pescoço naquele dia. Passasse uma semana, ele veio falar comigo. Ele falou: pastor, aquele dia você me confrontou, foi muito difícil. Foi muito duro passar por aquele confronto. Mas hoje eu entendo que foi exatamente o que eu precisava. Hoje eu subi nesse novo nível. E eu posso dizer que realmente hoje ele cresceu muito na liderança dele. Mas por causa de um confronto. Quem está entendendo isso? Primeiro pilar da mesa. Obrigado, Binha. Desculpa a exposição. Primeiro pilar da mesa, defesa dos ausentes. Segundo pilar da mesa, cultura de provérbios. Pastor, o que é cultura de provérbios? Você quer ser sábio? Se comporte na mesa através do livro de provérbios. Pastor, então o que tem no livro de provérbios? Vai ler, depois nós conversa. Pode ser? Queridos, o livro de provérbios é um dos livros que mais te ensina a sentar à mesa. É um dos mais que te ensina a observar a mesa. Você está numa mesa, descobriu que tem alguém que é mais inteligente que você na mesa, fica quietinho. Você está numa mesa, descobriu que todos que estão ali não tem muita coisa para te ensinar, mas você tem algo para ensinar, então abra a tua boca e ensine. Você está numa mesa e tem autoridades na mesa, não se torne um glutão na mesa. Hoje, de tanto observar mesas, hoje Deus me deu o privilégio de me assentar em muitas mesas, em grandes mesas, e eu me assento e fico observando, e eu vejo como nós, igreja, somos pobres no comportamento quando comparado com Provérbios. Nós somos muito desleixados no nosso comportamento. Nos assentamos à mesa, falamos besteira, não percebemos a atmosfera que está na mesa, não percebemos o ambiente da mesa, e principalmente, quando é hora de nos expressar, nos expressamos como se estivéssemos na nossa casa, no churrasco com os amigos, e perdemos grandes oportunidades de crescimento. Terceiro pilar da mesa, cultura da honra. Cultura da honra. Então, primeiro pilar, defesa dos ausentes. Segundo pilar, cultura de provérbios. Terceiro pilar, cultura da honra. Pastor, o que é honra? Queridos, nunca se assente a uma mesa sem antes ter um coração pronto para honrar. Pronto para deixar o outro se alimentar primeiro. Pronto para perder primeiro. Eu fui ensinar isso para meus filhos. E um dia, estava lá o Samuel e o Guilherme, meus dois filhos. Tinham uma latinha de suco. E aí, os dois queriam colocar mais no copo um do outro. E eu vi ali. E aí, um falava: olha, tem mais no seu copo. Não, tem mais no meu copo. E ficou aquela briguinha dos dois. Aí eu cheguei perto dos dois e falei assim: filho, vocês estão fazendo? Não, pai, mas ele pegou mais suco do que o meu copo. Aí eu falei assim: filhos, deixa eu falar uma coisa para vocês dois. O mais inteligente sempre vai encher o copo do outro primeiro. Pensa uma chave que virou. Aí agora a disputa não era para ver quem tinha o copo mais cheio. A disputa era para ver quem deu o copo mais vazio. Aí começaram a brigar por copo vazio. Até que o Guilherme encheu o copo do Samuel, pegou o copo dele e falou: não, já tomei. Falei: isso é inteligência, mas na verdade o que eu estou ensinando? Questão da honra. Aprenda a perder. O mundo lá fora não sabe perder, e quando chega na igreja, a igreja também quer ganhar em tudo. Ei, Romanos capítulo 15, versículo 1 diz o seguinte: vós que sois mais fortes, suportai as fraquezas dos mais fracos. Aprenda a ceder. Paulo fala assim: olha, considerai uns aos outros superiores a si mesmo. Cultura da honra. Eu sei que na escola hoje as crianças não têm uma matéria chamada, olha, essa é a matéria de honra. Na escola os professores vão ensinar os pais a honrar, ou melhor, as crianças a honrar os seus pais. Não tem essa matéria. Por isso nós estamos num mundo tão egoísta. Mas a igreja é responsável por mudar essa realidade. Acabou os pilares da mesa ou tem mais um? O último pilar da mesa: cultura da gratidão. Ei, quando eu vejo na mesa pessoas murmurando,
Eu já falei em algumas mesas, eu sei que não é o caso de vocês, mas eu já falei uma mesa uma vez de uma pessoa que estava na mesa, junto comigo, pastor Nilton, e criticando. Porque a vida está ruim, porque isso está ruim, porque isso está aquilo, porque isso está aquilo. E aí eu pedi a palavra na mesa, falei, gente, escuta aqui, eu preciso falar algo aqui. Ou essa pessoa sai da mesa, ou eu saio da mesa. Aí ficaram indignados, mas por quê, pastor Anderson? Porque eu não vou me assentar com quem tem espírito de morte. Eu não vou me assentar com uma pessoa que está atraindo o espírito de morte. Pastor, isso que você está falando é muito sério. 1 Coríntios 10:10. O povo morreu no deserto por causa da murmuração. Meu irmão, se você se assentar numa mesa e a pessoa está murmurando, sai fora dessa mesa ou pede para a pessoa se retirar. Fala, meu irmão, se retira. Na minha casa, quando eu faço mesa, eu chamo pessoas para sentar na minha mesa. Ela já sabe. Mas de vez em quando chega um desavisado. Esses dias foi uma autoridade da cidade, sentou na minha mesa, e eu estou ali, e ela murmurou um pouquinho, eu respirei por dentro, murmurou um pouquinho, e eu educadamente falei, ô meu irmão, já deu, né? O senhor pode se retirar. Eu pedi para a visita ir embora da minha casa, porque na minha casa eu não quero que entre espírito de morte. Eu não sei na tua casa, queridos, mas você pode começar mudando isso a partir das mesas. Isso aqui toda a família tinha que ensinar para os seus filhos. Então quais são os 4 pilares da mesa? Se coloque de pé se você entendeu esses pilares. Algumas pessoas me perguntam, pastor, como que vocês trabalham cura e libertação na igreja? Nós temos o privilégio aqui em Cianorte de ser um diretor acadêmico da IFOL. Pastor Nilton, a esposa, já esteve lá em Curitiba, pastor Giovanni também já esteve lá em Curitiba. Alguns pastores já conhecem a IFOL, mas para quem não conhece, a IFOL, ela é uma escola integral de formação de libertadores. E eu fiz todos os cursos lá com o pastor Cote, fiz uma avaliação com ele, ele me autorizou me tornar um diretor acadêmico representando a IFOL aqui em Cianorte, na região. Nós já temos rodado várias IFOL aqui em Cianorte, na nossa igreja. Inclusive, faz algumas semanas nós terminamos de rodar a IFOL 2 aqui, e o ano que vem nós vamos rodar também a IFOL 3, que são 3 módulos de IFOL. E um dos livros que é o padrão de um pastoreamento inteligente é esse livro aqui, que tudo que se fala de libertação a partir da IFOL, esse livro, ele é base para mais uns 50 livros. Então é um livro assim muito completo. Eu tenho só alguns exemplares ali no fundo, se você quiser. Você pastor, a preferência é para os pastores, tá? Se você pastor quiser esse livro, adquira ali no fundo, leva para o seu ministério. Isso ajuda tanto você a lidar com pessoas difíceis, lidar com pessoas que estão precisando, né, de atendimento. Aqui nós temos atendido muitas pessoas, casos de esquizofrenia, bipolaridade, depressão, né, síndrome do pânico. São pessoas que chegam totalmente quebradas e precisam de um atendimento, precisam de ajuda. E a igreja tem que ser esse lugar de ajuda, amém? Aqui da nossa igreja, mais de 80 pessoas já passaram pela IFOL, os nossos líderes, a maioria já passaram pela IFOL. Hoje nós criamos um grupo de conselheiros, então quando se trata de aconselhamento na igreja, não é só os pastores que atendem. Hoje nós temos aí umas 20 pessoas que atendem no padrão da IFOL, e isso sim, tem sido assim, realmente para nós um privilégio. Para quem tem interesse, no mês de dezembro eu vou rodar mais uma escola de IFOL, é 10 dias, 60 horas de aula, só sobre cura e libertação. E para a glória de Deus nós temos visto isso acontecer em Cianorte, Terra Boa, Rondon. Tem tantas pessoas que já foram mapeadas, tantas coisas que estão sendo alinhadas, mas tudo isso é para a glória de Deus. Pastores, a ideia maior é servir a igreja de vocês e poder realmente apontar um destino. A igreja precisa ter alimento e remédio, precisa ter palavra e precisa ter cura. Precisa ter ferramentas para que essas pessoas sejam curadas. Um líder curado é uma igreja curada.
Um líder curado na igreja, por onde ele passa é um rastro de cura. Mas um líder machucado na igreja, por onde ele passa é um rastro de destruição. Então eu quero nesse momento, com essas poucas palavras aqui, eu sei que foi tão curto o tempo, mas eu queria acender uma luz no teu coração. Eu vou orar por vocês, mas eu queria que, enquanto eu estivesse orando, você lembrasse da tua igreja, ou você que é líder, do departamento que você cuida. Fecha os teus olhos. Eu queria que você lembrasse agora das pessoas que você está cuidando. Quantas delas estão precisando de cura? E talvez você estava falando assim, pastor, é só fazer uma oração forte. Não. Você vai incentivar essas pessoas a alinhar a casa dela, arrumar a casa dela. Você vai incentivar essas pessoas a quitar as dívidas emocionais, financeiras, espirituais. Você vai ajudar essas pessoas a andar nos princípios, nos valores do reino de Deus, a liberar perdão e receber perdão. E chegou esse momento. Eu quero orar por você, para que você se torne um agente de cura. Mas primeiro você precisa ser curado. Coloca a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu apresento agora, Pai, os teus filhos. Eu peço, ó Pai, a tua misericórdia sobre cada um deles. Eu peço que o Senhor, ó Pai, esteja tratando, curando. Senhor Deus, levantando teus filhos, ó Pai, curados para curar uma geração. Levantando teus filhos, ó Pai, para curar vidas que o Senhor está colocando nas mãos deles. Espírito Santo de Deus, vem sobre os teus filhos, ó Pai, agora. Vem, Senhor Deus, arrumando todas as áreas da vida deles, começando pelo CPF, passando pelo CNPJ da igreja, também, ó Pai, pela estrutura física da igreja, mas também, ó Pai, nas famílias, nos casamentos, em todas as áreas, que haja cura e libertação no meio da igreja. Pai, nós declaramos tempo de cura, declaramos tempo de restauração, declaramos restauração completa. Coloque a mão no teu coração, fala para Deus: eu quero ser restaurado, Senhor. Eu desejo ser curado.